tradução do capítulo 7 do livro de Juízes. E levantou-se de madrugada Jerubbaal, que é Gidom, e todo o povo que estava com ele, e acamparam junto à fonte de Harod, tendo o acampamento midianita ao norte, desde a colina de Moré, que está no vale. E o Eterno disse a Gidom: o povo que está contigo é numeroso, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me salvou. E agora proclama aos ouvidos do povo, dizendo: quem estiver temeroso e com medo, que volte e se vá logo do monte Gilade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E o Eterno disse a Gidom: ainda é numeroso o povo, faze-os descer às águas, e ali os selecionarei. Daquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. E de todo aquele que eu te disser, este não irá, esse não irá. E fez o povo descer às águas. E o Eterno disse a Gidom: todo aquele que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, aquele porás à parte, como também todo aquele que se ajoelhar para beber. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, e todo o resto do povo se ajoelhou para beber. E o Eterno disse a Gidom: eu vos salvarei com os 300 homens que lamberam as águas, e darei os midianitas na tua mão, e que toda a outra gente vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a sua provisão e os seus chifres de carneiro, chofares, e enviou todos os outros homens, cada um à sua tenda, e reteve os 300 homens, e o acampamento midianita estava embaixo, no vale. Naquela noite o Eterno lhe disse: levanta-te e desce ao acampamento, porque o dei na tua mão. E se temes descer, desce tu e Pura, teu moço, ao acampamento. E o ouvirás o que dizem, e depois se fortalecerão as tuas mãos e descerás ao acampamento. E ele e Pura, seu moço, desceram até onde estavam os soldados armados, no extremo do acampamento. E os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente estavam acampados no vale em multidões, como gafanhotos, com inúmeros camelos, como areia na praia do mar em multidão. E quando Gidom chegou, eis que um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, dizendo: eis que sonhei um sonho, e eis que uma fatia de pão de cevada torrada rodava no acampamento midianita, chegando até uma tenda que derrubou, virando-a, e ela ficou abatida. E seu companheiro respondeu, dizendo: isto não é outra coisa senão a espada de Gidom Ben-Yoash, o homem de Israel. Hashem deu na sua mão os midianitas e todo o acampamento. Quando Gidom ouviu a narração do sonho e sua interpretação, ele se prostrou, voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Eterno deu o acampamento de Midian nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 pelotões e deu chofares nas suas mãos, e cântaros vazios e tochas nos cântaros, e disse-lhes: fazei o que me virdes fazer, e eis que quando eu chegar ao limite do acampamento, fareis como eu fizer. E quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos o chofar, vós também tocareis o chofar ao redor de todo o acampamento, e direis: pelo Eterno e por Gidom. E Gidom e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no início da guarda da meia-noite, quando acabavam de colocar novos guardas, e tocaram os chofares, e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. E os 3 pelotões tocaram os chofares e quebraram os cântaros, segurando na mão esquerda as tochas e na mão direita os chofares, para tocá-los. E exclamaram: espada ao Eterno e a Gidom. E cada um ficou no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o acampamento pôs-se a correr e a fugir, gritando. E os 300 homens tocaram os chofares, e o Eterno tornou a espada de um contra o outro
em todo o acampamento. E o exército fugiu até Bet-Ashitá, em Tisserera, até os limites de Avel-Meolah, próximo a Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Asher e de todo o Menaxê foram convocados e perseguiram os midianitas. E Guidom enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará e o Iarden. E foram convocados todos os homens de Efraim e tomaram as águas até Bet-Bará e o Iarden. E prenderam 2 príncipes midianitas, Oreve e Zeeve, e mataram Oreve na rocha de Oreve. E Zeeve mataram no lugar de Zeeve. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreve e de Zeeve a Guidom,